Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte e hoje nós vamos falar inclusive com mais detalhes sobre o Campeonato Mineiro da segunda divisão, até porque você se lembra que eu falei aqui ontem, foi divulgada a tabela, mas ontem nós tínhamos uma entrevista com o Alessandro Gaiga, um papo bacana sobre a competição e eu fiquei de trazer hoje, mostrar hoje a primeira rodada do campeonato e mais do que isso, todos os jogos do Poços de Caldas Futebol Clube, que é o Vulcão. Então nós vamos começar, você vai ver que está escrito Grupo B, mas foi um erro que eu tive aqui na digitação, é Grupo A, o primeiro grupo que eu vou mostrar para você, os jogos, olha aí, esse é o Grupo A na verdade, então você está vendo só 2 jogos, por quê? São 3 grupos, 2 tem 6 equipes, e esse Grupo A tem só 5 equipes, porque o Norte Sport lá de Ipatinga, desculpe, o Norte Sport não, o Novo Esporte de Ipatinga, ele foi retirado da competição porque estava devendo taxas, devendo punições pecuniárias lá para a federação, para o tribunal, e não pode, tem que entrar zerado. Como tinha essa dívida, ele foi retirado da competição, ficou um grupo com 5. Então são 2 jogos nesse grupo e 3 nos demais. Então nós teremos na abertura, no dia 31 de agosto, teremos aí a América de Teófilo Otoni e Coimbra. E no outro jogo, o Boston City, que é de Manhuaçu, enfrentando o Social de Coronel Fabriciano. O grupo B, sim, esse é o grupo que está o Vulcão. Um jogo, sei lá, dia 31 de agosto, que é aquele segundo jogo lá, Inter de Minas e Vila Real. O Inter de Minas joga em casa, diante do Vila Real. Os outros 2 jogos, dia 1º de setembro, o Guarani, lá em Divinópolis, recebe o Atlético de Três Corações. E o Vulcão, né, o Poços de Caldas, joga em casa contra o Tupinambás, que é de Juiz de Fora. Só lembrando que o Inter de Minas é de Itaúna, cidade que fica para lá de Divinópolis, então é uma cidade meio distante aqui também, de Poços de Caldas. E o Grupo C, a primeira rodada do Grupo C, é o grupo que tem times mais ou menos ali do Triângulo Mineiro. O Araguari recebe lá em Araguari o Paracatu e o Araxá, em Araxá, joga contra o Nacional de Uberaba, enquanto que o Uberaba enfrenta o Exub, que é de Uberlândia, é um time novo lá de Uberlândia. Então essa é a primeira rodada do Campeonato Mineiro da segunda divisão, que começa no dia 31 de agosto, mas tem jogos também no dia 1º de setembro, o Vulcão, aquele jogo que você viu, contra o Tupinambás, será dia 1º de setembro, 10h30 da manhã. Quem já pegou a tabelinha por acesso aí no portal da Federação Mineira, está lá que o jogo é 10 horas da manhã, mas não é, 10h30, aliás o Vulcão já pediu para que seja remanejado, corrigido na verdade, os horários dos jogos do Vulcão. 10h30 da manhã, domingo. E vamos ver quais são os jogos do Vulcão no campeonato? Olha, dia 1º de setembro, então, Vulcão e Tupinambás, seu time lá de Juiz de Fora. Segundo jogo, o Vulcão sai para jogar lá em Três Corações, Atlético Três Corações e Vulcão, dia 8 de setembro. Dia 14 de setembro, vai a Itaúna, onde enfrenta o Inter de Minas. Mais um jogo fora, 2 jogos sequenciais fora de casa. Dia 18 de setembro, o Vulcão recebe o Vila Real, que agora é de Machado. Esse time era de Juiz de Fora e hoje joga em Machado, é o time que é dirigido pelo Wellington Simeão. E dizem até que, além de treinador, ele é um dos investidores do Vila Real. Dia 23 de setembro, o Vulcão vai a Divinópolis, onde enfrenta o Guarani. E aí termina o primeiro turno da fase de classificação. A tabela vira, né? O último jogo do primeiro turno passa a ser comando invertido, o primeiro jogo do segundo turno. Por isso que no dia 29 de setembro, o Vulcão volta a jogar contra o Guarani, porém desta feita dentro do Ronaldão. Depois, dia 2 de outubro, o Vulcão vai a Machado, onde enfrenta o Vila Real. Depois, 2 jogos sequenciais em casa. Dia 6 de outubro, Vulcão e Inter de Minas. E dia 13 de outubro, Vulcão e Atlético de Três Corações.
Agora a parada dura é a última rodada, né? Se depender de um resultado, na última rodada para classificar, é muito complicado, porque o Tupinambás é um time que veio do módulo 2 e está muito preparado para tentar voltar para o módulo 2. Aí dia 19 de outubro, o Vulcão vai jogar em Juiz de Fora contra a equipe do Tupinambás. Então, são esses os jogos do Vulcão que você vai posteriormente acompanhar, né? Tem muito tempo ainda, mais de 2 meses para começar o campeonato. Agora, nós conversamos ontem com o Alessandro Gaiga e eu separei um trecho da entrevista do Alessandro, porque para você entender direitinho, ele fala inclusive da possibilidade de jogadores virem de Pouso Alegre emprestados pelo Pouso Alegre. Eu tenho informação que eles viriam com taxa zero, né, com os salários pagos, inclusive, pelo Pouso Alegre, que tem as categorias de base. São jogadores que estão saindo da base e se transformando em profissionais. E como na verdade, o Campeonato Mineiro da segunda divisão é sub-23, é uma boa que venham jogadores nessa faixa etária. Inclusive tem informação que um deles está jogando a Série D pelo próprio time do Pouso Alegre. Mas vamos ouvir então o que disse, para a gente repetir e frisar bem, sobre a vinda desses jogadores e também sobre a montagem da comissão técnica do Vulcão. Vamos lá. E nós temos a intenção de trazer alguns jogadores do Pouso Alegre emprestados, sim. Né, eu converso muito com o Alex Joaquim. O Alex é um grande amigo, fez um grande trabalho no passado e a gente tem uma amizade de longos anos, né, de mais de 20 anos. O Alex cogitou essa possibilidade e seria muito legal, né, se a gente conseguisse esse empréstimo, mas tudo depende também dos jogadores, de empresários, do próprio clube do Pouso Alegre, né, enfim, mas é verdade sim. Quanto a treinador, temos aí 4, 5 nomes em negociação, pode vir um outro nome, ontem mesmo surgiu um outro nome muito bom, né? Enfim, aquele diretor que eu cheguei a cogitar que iríamos anunciar, não conseguimos, né, chegar num consenso, até porque ele mora muito longe, então as condições que ele exige, né, e o patamar também do cara, né, a gente não tem condições ainda de bater o martelo com ele, de fechar com ele. Mas, enfim, hoje saiu a tabela do campeonato, né? Então a gente já viu aí que é uma parada dura, né? O último jogo fora de casa contra o Tupinambás na 10ª rodada, lá em Juiz de Fora, um time que veio do módulo 2. Sabe que é um campeonato duro, as dificuldades são imensas, patrocínio esse ano está muito ruim, né? Ainda não conseguimos fechar os patrocínios. A luta é muito grande ainda, mas vamos para cima, né? Vamos jogar e vamos ver agora como que a gente vai conseguir fazer esse campeonato. Se vamos fazer um campeonato, né, para participar ou um campeonato para buscar realmente o acesso, que é a nossa vontade, o nosso sonho, vai depender do desenrolar das coisas até os próximos dias, tá bom? Mas é isso, né? Logo, logo espero poder dar informações mais concretas para vocês. Um bom dia a todos aí, um grande abraço. Grande abraço também. Na verdade, a gente vai esperar, né, ansiosamente, porque informações daqui para frente agora, nós estamos trocando o chip aqui na Sul-Minas TV. Estamos tirando o chip da Caldense e colocando o chip do Vulcão, que é o outro time profissional da cidade. Caldense só o ano que vem. E o Vulcão, já a partir de 15 de julho, já estará montando a sua equipe para o campeonato da segunda divisão, né? Então é isso aí. Hoje vamos fazer o seguinte, vamos para o primeiro bloco de intervalo e eu volto daqui a pouquinho, porque a gente vai falar também aqui da Copa América, tem informações do especializado lá da Caldense e tem muita coisa ainda para a gente rodar aqui no nosso Sul-Minas Esportes. Até já. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. No Plano São Luís, você encontra assistência funeral mais completa para esse momento tão delicado, com muito carinho e profissionalismo. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís.
esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042-2480. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta, lembrando que amanhã tem seleção brasileira jogando pela Copa América, hein? Amanhã, sexta-feira, tem mais um compromisso da seleção brasileira na Copa América. Mas ontem nós tivemos 2 jogos pelo grupo B da Copa América. Vamos conferir, ó. O Equador bateu a Jamaica pelo placar de 3-1. E a Venezuela, olha a campanha da Venezuela, hein? Ganhou do México pelo placar de 1-0. Aliás, vamos ver esse gol da Venezuela diante do México. A Venezuela que está... Foi pênalti, e o pênalti foi realmente, eu tive a oportunidade de ver, a cobrança muito bem efetuada, goleiro num canto, bola no outro, e a vitória então da Venezuela. E vamos ver os gols, os 3-1 do Equador diante da Jamaica. Então, Equador que está vivendo... Olha que falha do goleirão, hein? Agora não sei se o cara tentou cruzar ou chutar para o gol. O segundo foi de pênalti, o goleiro até acertou o canto, mas não foi feliz. A Jamaica acabou diminuindo, mas o Equador tem um time mais acertado, fez aí o terceiro gol, 3-1 para o Equador. Vamos conferir então como é que ficou a classificação desse grupo B. A Venezuela já está classificada, tem 6 pontos ganhos. Olha que campanha da Venezuela, hein? O Equador está em segundo juntamente com o México, 3 pontos, e praticamente fora, né, de qualquer possibilidade a Jamaica, que não ganhou pontos ainda. Hoje nós teremos também mais 2 jogos, já pelo grupo C, né, que é o outro grupo aí da Copa América. O Panamá, às 19 horas, enfrenta os Estados Unidos. E depois, às 10 horas da noite, é um bom jogo, hein? O Uruguai enfrenta a equipe da Bolívia. Então, são as informações que nós temos aí em relação aos jogos de hoje, né, da Copa América. Nós temos aqui imagens aí da seleção brasileira, não é isso, Rodrigo? A seleção brasileira treinando ontem, já se preparando para esse jogo, né, e você viu ali o Tafarel fazendo trabalho com os goleiros. É o Tafarel, né, o grande goleiro de outrora, é hoje o preparador de goleiros da seleção brasileira, né? Então a seleção trabalhando, treinando, até porque não tem margem para erros mais. E foi o que disse, inclusive, o Guilherme Arana, numa sonora produzida ontem pela assessoria de comunicação da Confederação Brasileira de Futebol. Vamos ouvi-lo. Sim, quando você veste a camisa da seleção brasileira, representa a seleção, a gente sempre entra com esse espírito de vencer, né? E não foi diferente contra a Costa Rica. Claro que a gente ficou incomodado com o resultado, mas nosso pensamento sempre é trabalhar, ver as coisas que tem que melhorar, ver o que tem que se ajustar, para sempre estarmos mais perto da vitória. Claro que respeitando todos os adversários, né? Mas somos a seleção brasileira e temos esse objetivo de vencer. O lateral do Atlético vive um bom momento, só não foi na última Copa do Mundo, porque teve uma lesão séria de joelho, teve que ser cortado, evidentemente, mas era na época o melhor lateral esquerdo do Brasil, como é hoje, vive hoje também um bom momento o lateral do Atlético. Agora, a seleção tem que resolver a parada, né? Não pode fazer o que fez contra a Costa Rica, jogar e não furar o bloqueio da Costa Rica. O Paraguai vai jogar fechado também, pode ter certeza. Talvez nem tanto quanto jogou a Costa Rica, mas vai jogar fechadinho. Amanhã, então, 10 horas da noite. Olha, vamos falar do Open Caldense de tênis de mesa. Nós 110 atletas
participaram aí no sábado, foi realizado esse Open Caldense 2024 de tênis de mesa lá no ginásio Luiz Sodré, lá na sede social do clube. Participaram então um total de 110 mesatenistas, provenientes aí não só da própria cidade de Poços de Caldas, como também de Passos, Mogi Guaçu, Aguaí, São João da Boa Vista. Tivemos aí mesatenistas de Alfenas e de Botelhos, com as competições nas categorias sub-9 até o veterano, no masculino e no feminino. E no sub-9, primeiro lugar foi o Rafael Santos, no segundo lugar o Miguel Zardioli e em terceiro o Isaac Rabelo. Sub-11, primeiro lugar o Lucas Dominato, segundo lugar o Davi Coop e o terceiro o Nicolas Penha. No sub-15 masculino, o Salatiel Alves foi o campeão, o Tomás Veríssimo, segundo colocado, e o Bruno Amaral, o terceiro. Sub-19 masculino, o Vinícius, lá de São João da Boa Vista, o campeão, o Giovanni em segundo e o João Marcelo em terceiro. Sub-11 feminino, a Manuela de Oliveira campeã, Sofia Lança, segunda colocada, e a terceira foi a Amanda Junqueira. No Sub-19, nós tivemos aí a Bianca Schiaro, que foi a campeã do Sub-19 feminino, Emily Amorim, segunda, e Ana Júlia, terceira. O Lady A, nós tivemos a Mayra Figueiredo, a Adriane De Pieri e a Benedita Santana, que foram as três melhores. Na Lady B, Suzana Prado, Érica Camille e Nilza De Pieri, que foram as três primeiras colocadas. Teve adulto livre, vou falar aqui no adulto livre o Rodrigo Alves, o Igor Simeão, o Igor Simão e o Gustavo Santos, melhores. Veterano A, o Cremildo Freitas, o Márcio Batista e o Francisco Felipe foram os melhores. Veterano B, o Netinho Caselli, o José Enio Herrera e o Caio Cetim. E o sênior, nós tivemos aí em primeiro o Eriovaldo Camargo, e em segundo Emílio Cardilo e em terceiro o Alain Mendonça. Parabéns. No final do segundo semestre está prevista também a realização de mais uma edição do Open Caldense de tênis de mesa. Né? Legal, né? Então é um especializado lá da Caldense. Agora nós também temos para falar aqui do stand-up paddle da Caldense, a terceira edição do Circuito Mineiro de stand-up paddle, lá na represa Bortolã, como eu falei, e os competidores disputaram categorias aí, divididas por equipamentos, desde o sub-race até o fun race, incluindo profissionais, um percurso de 9 quilômetros, e também amadores de 5 quilômetros, e os kids, né, que participam aí nos 800 metros. Na categoria de Kids 800, inclusive, 5 atletas da Caldense participaram e subiram ao pódio. E já na categoria 2,5 km, 2 atletas do feminino da veterana competiram e uma chegou também ao pódio. O professor da Caldense, que é o Júnior Petroni, venceu. Júnior Pretoni mesmo, viu, gente? Júnior Pretoni, eu soletrei errado aqui. Ele venceu a própria categoria dele, e nós vamos trazer aqui os resultados. Nos kids, por exemplo, nos 800 metros, primeiro lugar foi o Gustavo, segundo o João, terceiro o Marcelo. No feminino, 2,5 km, terceiro lugar para a Lorena. E o amador de 5 km, primeiro lugar foi do Júnior Pretoni. Então, parabéns aí ao pessoal que participou aí desse circuito mineiro que aconteceu lá no Bortolã, dessa competição. E nós também falamos outro dia aqui, eu vou trazer de novo agora informações, de uma reunião de filiados à NBA, participando do National Cup da NBA Basketball School, que vai reunir mais de 400 atletas aqui em Poços de Caldas. Mais de 400 atletas presentes aqui em Poços de Caldas. É o maior campeonato que é promovido pelo programa No Mundo
e terá participação aí de 30 equipes de 7 estados do país e será disputado entre o dia 29 de junho e também até o dia 7 de julho, aqui em Poços de Caldas. Terá a presença da Ellen Luz, presença do Alex Garcia e da Mari Camargo. Então, enquanto você está vendo aí imagens de competições que já foram realizadas pela NBA National School, né? E também lembrando que esta competição teremos aí a presença feminina, a inclusão da Liga de Basquetebol Feminino, teremos clínicas sociais, teremos também uma programação vasta, né, que eu falei, começa dia 29 de junho e vai até o dia 7 de julho, e com tudo isso, maiores informações poderão ser obtidas na Comunicação NBA/Brasil, né, através do assessor de comunicação Sami Weissman. Então tá dado o recado desta competição bacana, uma reunião, né, de afiliados à NBA School no Brasil. E a Caldense, aqui em Poços de Caldas, é uma das filiadas em nível Brasil. Muito legal, né? Então, é uma participação bacana do basquetebol da NBA, que é o mais evoluído do mundo, sem dúvida alguma. E, mais uma vez, repito, a Caldense é a afiliada da NBA, né? E quando eles colocaram alguns clubes referências no Brasil, a Caldense foi uma das escolhidas e hoje tira proveito disso, sem dúvida alguma. Bom, Poços de Caldas vai sediar também a terceira etapa do BMX no próprio final de semana. BMX, né, também, a gente pode falar, não pode, Rodrigo? Pode. BMX, né? Vamos falar no português aqui, BMX, é a terceira etapa do Mineiro, que acontece aqui. As bikes vão agitar aí o Parque Municipal Antônio Molinari neste final de semana. O local vai receber sábado e domingo, dias 29 e 30, essa terceira etapa do Campeonato Mineiro de BMX, competição que terá 35 atletas de Poços de Caldas, e ao todo devem participar 200 atletas aqui em Poços. As provas serão disputadas em 33 categorias, e no masculino e também no feminino. Entre eles, entre as categorias, aliás, Elite, Cruiser, Júnior e Master. Então, sábado, dia 29, das 15 às 18 horas, treinos oficiais. Domingo, dia 30, às 8h30 da manhã, treinos oficiais. E às 10 horas, o início das competições. Muito legal, o Parque Antônio Molinari, presença marcante de ciclistas, né, de atletas do BMX, o que é muito bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos para mais um pequeno bloco de intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, porque tem mais informações, inclusive, sobre o Poços sediando aí a final do cadete de handebol e também os campeonatos brasileiros daqui a pouquinho. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, estamos de volta. Lembrando que a partir de amanhã até domingo, Poços de Caldas vai sediar aí a final do Campeonato Mineiro Cadete de Handebol. Nós teremos de amanhã, portanto, até domingo, a final desse campeonato, Série Prata. Lembrando que ao todo são 16 times no masculino e no feminino, jogando em diferentes ginásios aqui em Poços de Caldas.
O município será representado, né, Poços de Caldas representada pelo time local feminino da prefeitura, que joga contra Jequitinhonha, amanhã, às 8h30 da noite, lá no ginásio Dr. Arthur de Mendonça Chaves. Lembrando que a programação do handebol começa amanhã às 4 horas, com participação nos ginásios Romeu Cagnani e lá no Mendonça Chaves. No sábado, dia 29, e também no domingo, os jogos têm início às 8 horas da manhã, nos mesmos locais. E a cerimônia de premiação será após o último jogo no domingo, mais ou menos a partir da 1h da tarde, lá no ginásio Dr. Arthur de Mendonça Chaves. O Campeonato Mineiro Cadete de Handebol tem esse apoio aí da Secretaria Municipal de Esportes. Legal, né? Handebol de Poços vai bem, obrigado, né? Tivemos aí já um campeão mineiro no masculino e agora o feminino participando aí da final do cadete. Bom, o Campeonato Brasileiro da Série A teve sequência ontem. E ontem nós tivemos 8 jogos pelo campeonato. Aí na primeira página aí você vê a vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Paranaense por 2-0. O Botafogo bateu o Bragantino por 2-1 e foi de virada, hein? O Corinthians deu o que fazer para empatar com o Cuiabá, hein? Tava perdendo de 1-0, foi buscar um empate 1-1 na arena do Corinthians. Duro, hein? O Atlético Goianiense também empatou em casa com o Grêmio em 1-1. E nós temos mais jogos que aconteceram aí também ontem. Vamos virar a página aí. O Juventude bateu o Flamengo lá em Caxias do Sul. 2-1 para o Juventude. O Internacional lá em Criciúma perdeu para o Atlético Mineiro pelo placar de 2-1. Esse jogo foi em Criciúma, lá em Santa Catarina. O Bahia bateu o Vasco por 2-1. Situação difícil do Vasco. E o Bahia fazendo uma campanha quase que perfeita na direção do Rogério Ceni. E o Fortaleza do Vojvoda, hein? Meteu 3-0 no Palmeiras, lá em Fortaleza, para não deixar dúvida que é um time que atravessa também um bom momento no Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que... Bom, antes nós vamos ver aqui os gols do empate do Corinthians contra o Cuiabá. O Cuiabá fez primeiro aí. Uma bola cruzada na área, o zagueirão tentou de cabeça, não deu, bateu na primeira, na segunda finalizou. E o Corinthians, cruzamento difícil, errou na hora de tentar bater pro gol, mas ela sobrou ainda ali pro jogador de apoio, que acabou fulminando, fazendo o gol de empate do Corinthians. E os gols da vitória do Cruzeiro, vamos conferir? O Cruzeiro bateu, jogou bem, né, o Cruzeiro aí, mais uma vez. Primeiro gol, tirou do goleiro, bateu de chapa, do lado de dentro do pé, né? Segundo gol, a bola trabalhada pela linha de fundo, parecia treino, né? Entrou jogando para dentro da área, finalizou na primeira, não deu, na segunda, segundo gol do Cruzeiro. E também os gols da derrota do Flamengo, lá em Caxias do Sul, né? O Flamengo até que marcou primeiro, o Pedro, sempre ele, de peito, hein? A bola foi alçada dentro da pequena área, ele empurrou de peito. Só que aí o Juventude, lá de cabeça, deixaram o cara cabecear. Outro gol, não, de cabeça não. Ele resvalou a cabeça e o cara acompanhou bem do lado de lá para fazer 2-1. Vitória do Juventude, hein? Soube de virada em cima do Flamengo. E os gols do Fortaleza, ele meteu 3-0 no Palmeiras. Vamos conferir, ó. É o time do Vojvoda. O time do Vojvoda não é brincadeira não, olha lá. O Vojvoda que quando saiu, o técnico foi para a seleção brasileira lá do São Paulo, ele foi convidado, falou, não, vou continuar no meu time, vou continuar no Fortaleza, se não o mais antigo hoje, trabalhando no futebol brasileiro, um dos mais antigos, que é o Vojvoda, técnico do Fortaleza. Vamos ouvir aí a sonora do Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras, depois dessa derrota acachapante. Vamos lá. Primeiro dizer que o nosso adversário foi extremamente eficaz e mereceu ganhar. Segundo, dizer-vos que durante o jogo todo faltou... Então, é que foi realizado no último domingo, né, a terceira edição do Circuito Mineiro de Stand-Up Paddle, lá na represa Bortolã, como eu falei, e os competidores disputaram categorias aí, divididas por equipamentos, desde o sub-race até o fun race, incluindo profissionais
um percurso de 9 quilômetros, e também amadores de 5 quilômetros e os kids, né, que participam aí nos 800 metros. Na categoria de kids 800, inclusive, 5 atletas da Caldense participaram e subiram ao pódio, e já na categoria 2,5 km, 2 atletas do feminino da veterana competiram e uma chegou também ao pódio. O professor da Caldense, que é o Júnior Petroni, venceu, Júnior Pretoni mesmo, viu, gente? Júnior Pretoni, eu soletrei errado aqui. Ele venceu a própria categoria dele, e nós vamos trazer aqui os resultados. Nos kids, por exemplo, nos 800 metros, primeiro lugar foi o Gustavo, segundo o João, terceiro o Marcelo. No feminino, 2,5 km, terceiro lugar para a Lorena. E o amador de 5 km, primeiro lugar foi do Júnior Pretoni. Então, parabéns aí ao pessoal que participou aí desse circuito mineiro que aconteceu lá no Bortolã, dessa competição. E nós também falamos outro dia aqui, eu vou trazer de novo agora informações, de uma reunião de filiados, tem que ser do técnico do Palmeiras, né, gente? Ele tem que assumir a responsabilidade dele. Vamos ver como é que ficou a classificação depois desses jogos aí. Flamengo é líder junto com o Bahia. Olha o Bahia do Rogério Ceni, hein? 24 pontos ganhos. Em terceiro está o Botafogo e o Palmeiras com 23. E depois aparece ali o Cruzeiro com 20 e o Atlético Paranaense com 19. Os times que estariam hoje na Copa Sul-Americana, olha, Bragantino 18, Internacional, Atlético Mineiro, Fortaleza, todos com 17. Depois tem o Juventude com 16 e o São Paulo com 15. Na zona neutra, Criciúma e Cuiabá com 12. O Vasco, junto com o Atlético Goianiense, tem 10. E a turma da zona vermelha, zona do rebaixamento, Vitória, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Que peso que tem essa zona vermelha, hein, gente? Não é brincadeira, não, é? 3 gigantes. Fora o Vitória, que também é um time que tem uma certa expressão, né, em nível nacional e é um gigante do Nordeste. Então, é que foi realizado no último domingo, né, a terceira edição do Circuito Mineiro de Stand-Up Paddle, lá na represa Bortolã, como eu falei, e os competidores disputaram categorias aí, divididas por equipamentos, desde o sub race até o fun race, incluindo profissionais, um percurso de 9 quilômetros, e também amadores de 5 quilômetros, e os kids, né, que participam aí nos 800 metros. Na categoria de kids 800, inclusive, 5 atletas da Caldense participaram e subiram ao pódio, e já na categoria 2,5 km, 2 atletas do feminino da veterana competiram e uma chegou também ao pódio. O professor da Caldense, que é o Júnior Petroni, venceu, Júnior Pretoni mesmo, viu, gente? Júnior Pretoni.